Queridos irmãos e irmãs, sejam acolhidos para este momento da partilha da palavra. E sugiro que vocês marquem na Bíblia e leiam posteriormente Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Repito, Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Os fariseus querem colocar Jesus à prova e perguntam para ele se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus, ele vai citar Gênesis, ele volta à origem. Ele pergunta: o que Moisés vos ordenou? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus aqui vai pontuar: foi por causa da dureza dos vossos corações. Gente, todo casamento tem jeito, se os dois têm um coração manso e humilde. Mas quando o coração fica duro, ele se torna impermeável até a graça de Deus. Então precisamos buscar sempre o caminho da reconstrução matrimonial e não da separação, que tem sido o caminho que tantos casais pegam no primeiro momento. Jesus vai dizer: Moisés ordenou isso por causa da dureza do vosso coração. Mas, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nós temos a criação onde Deus vai falando: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma auxiliar semelhante a ele. Veja, não é união de iguais. Eva não é igual a Adão, é semelhante a ele, porque um vai completar o outro. Adão é chamado ali a nomear os animais, mostrando a superioridade do ser humano a todos os animais. Ele não encontra ninguém semelhante a ele. E interessante aqui é que Deus, ele não vai fazer Eva do barro, da terra, como foi com Adão. Não. Ele vai tirá-la do lado de Adão. Ou seja, a Bíblia vai dizer de auxiliar, né? Ezer significa companheira, parceira. E a primeira palavra que o ser humano diz na Bíblia é uma exclamação. Ele olha para aquela mulher, uma obra-prima de Deus, e ele vai dizer: desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui nós temos, meus irmãos, no versículo 20, que Adão, ele deu nome a todos os animais domésticos, mas ele não encontrou nenhum semelhante a ele. Biblicamente falando, não é opinião minha, eu estou indo na Escritura. Biblicamente falando, é bem problemático quando o ser humano atribui a animais parentesco humano. Tipo, chamar um pet de filho, pai de pet, mãe de pet, vovô de pet, tio de pet. O mundo hoje acha isso lindo, mas a palavra de Deus vai dizer que o ser humano, ele é superior à obra da criação na questão dos animais. Hoje se fala muito que toda vida importa. Claro que toda vida importa. A minha vida importa, a sua vida importa, a vida daquele cachorrinho que está passando ali importa, a vida daquele passarinho na árvore importa, a vida dessa formiguinha no altar aqui importa. Toda vida importa, mas a pergunta é: todas as vidas estão em pé de igualdade? É claro que não, meus irmãos. A vida humana, ela importa muito mais que a vida de um animal. Mas o mundo que nós estamos vivendo, este mundo louco, eles colocaram tudo no mesmo nível. Então não é raro você ver alguém desprezando uma criança de rua,
mas carregando um pet cheio de luxo, porque na cabeça deles toda vida é igual, toda vida importa. E na Bíblia vai dizer que não é assim. Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Animal nenhum se assemelhou ao homem. Veja, na origem é assim. Hoje em dia está difícil, né, meus irmãos? Olha como que a coisa mudou. Olha como que o mal, ele está trabalhando hoje de maneira descarada. Lá na origem, Gênesis 2, o homem não achou ninguém semelhante a ele. E Deus lhe deu Eva. Agora sim, ela é semelhante a mim. Não é igual, mas é semelhante. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Saudade, né? Velhos tempos. Como a gente fala, né? Velhos tempos. Porque hoje a coisa mudou. Não sei se você fica passando lá o dedinho no Instagram. O que está acontecendo hoje? O ser humano, ele não quer se assemelhar ao ser humano, mas ele quer se assemelhar a estes animais, onde Adão olhou e viu que não tinha nada de semelhante. Não é raro você encontrar hoje na internet pessoas que dizem: eu descobri a minha essência. Onde eu vi uma moça falando, ela descobriu que ela é um coati. Eu não sei o que vai mudar na vida dela, mas ela falou: não, eu sou um coati. Eu descobri, tirando a cara dela, que está toda de coati, eu não sei o que ela vai fazer com isso. Uma outra descobriu: não, eu sou uma porca. Então eu descobri que eu tenho essência de porca. Uns lá descobriram. Vocês estão entendendo como que a coisa mudou, gente? Na origem, como Deus fez, o ser humano olha para os animais e diz: não há nenhum semelhante. Hoje, adolescentes, jovens, pessoas com a cuca um pouco vazia, olha para os animais e diga: eu me pareço com ele, eu sou um lobo, eu sou um coati, eu sou uma ovelha. Tempos difíceis, precisamos voltar à origem. Precisamos ir ao Criador para ver como que Ele ordenou as coisas, como que Deus ordenou as coisas. E aqui, fique muito claro, meus irmãos, que a família, que é fruto do matrimônio, não é criação da igreja. Há muitas pessoas que, quando querem atacar o casamento, quando querem atacar a família, quando querem atacar essa questão de que Deus fez homem e mulher, não podendo atacar a Deus, eles atacam quem? A igreja, como se nós tivéssemos um discurso retógrafo, como se o discurso da igreja não fosse mais válido. Não, o discurso da igreja não é válido para quem não tem uma vida de fé, para quem não faz a experiência do transcendente, para quem não tem uma vida de santidade. Porque para inúmeras pessoas, e somos muitos graças a Deus, as pessoas estão vivendo aquilo do modo como Deus criou lá na origem. É por isso que Jesus no Evangelho, ele vai dizer para os fariseus, desde o começo não era assim. Quer dizer, volta lá, é preciso voltar às fontes. O ser humano, meus irmãos, não é o Criador. Você não é o fim de todas as coisas. Se Deus tira o ser humano da vida dele, ele permanece Deus. Mas se você tira Deus da sua vida, você vai virando o quê? Nada. Então é preciso perguntar para Deus, como é que o Senhor, que é o Criador do homem e da mulher, o Criador do casamento e da família, como que o Senhor sonhou isso? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta. E Jesus vai dizer: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois,
mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui está o fundamento do matrimônio católico. Aí as pessoas ficam xingando, ficam sapateando, ficam fazendo um escarcéu. Nós não podemos mudar o que é de Deus. A igreja não tem poder para mudar a lei de Deus. É por isso que a igreja só celebra o matrimônio quando um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Fora disso, nunca haverá matrimônio. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Porque nós precisamos ser fiéis à palavra. Como diz São Paulo, não precisamos agradar os homens, eu busco agradar a Deus. E aqui Jesus vai até uma ferida do matrimônio, a ferida da união do homem e da mulher, que é a separação, que é o divórcio. E no versículo 11 e 12, Jesus está explicando isso aos apóstolos. E ele vai dizer assim: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. É uma palavra que pode parecer dura para os tempos de hoje, mas é palavra do Senhor. E eu não posso ser injusto e infiel com o Senhor, ocultando aquilo que as pessoas não querem escutar. Jesus está nos ensinando como viver o matrimônio, a união do homem e da mulher que o seu Pai criou. Aqui, meus irmãos, uma palavra de acolhida e, ao mesmo tempo, direcionamento para alguns casais que vivem esta realidade de estarem juntos sem o matrimônio. Eu quero citar aqui 3 situações. Atenção, que eu vou ajudar você. Primeiro caso, os dois vivem juntos, coabitam juntos, e nenhum dos dois foi casado na igreja. Então vocês precisam procurar o padre aí da sua paróquia para receberem o matrimônio. Matrimônio que não é satisfação social. Matrimônio que não é para agradar o padre. Matrimônio para se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Matrimônio que é um caminho de santificação. E se você tem, eu falo aqui muito para as mulheres, um marido que mora com você há 5, 10, 20 anos, mas vocês não são casados na igreja, não receberam o matrimônio e ele não quer, ele acha uma bobagem. Ele diz: que isso, mulher? Sai dessa, amigado com fé, casado é. Você que está sonhando com isso há tanto tempo, comece a pedir a intercessão de São Rafael Arcanjo. Foi São Rafael que guiou Tobias até a família de Raguel, entregando esse rapaz a Sara. E Sara tinha um demônio chamado Asmodeu, que matava os maridos dela. Rafael dá orientação clara ao que Tobias deve fazer, e no final da história, Tobias volta com saúde para o seu pai Tobit, e ele traz a sua esposa Sara, com um dote muito grande, e ali ele une 2 famílias, a família de Tobit, a família de Raguel, e aparece uma terceira, Sara e Tobias. São Rafael é um grande intercessor para os casais. Então comece a rezar pelo seu marido, peça ao arcanjo Rafael que ele possa amolecer o coração do seu marido e que ele veja a necessidade do matrimônio. Repito, não para agradar a sociedade, não para satisfazer a pregação do padre, mas para viver a lei de Deus. Este é o primeiro caso. Se vocês são amaziados e querem viver uma vida de santidade, busquem um sacerdote para realizar o matrimônio. Não precisa entrar de véu e grinalda, não precisa ter coral, aqui é tanto convidado, nem festa. Pode ser vocês dois,
com 2 casais de testemunhas, com o padre, na capelinha da sua paróquia. O padre faz o casamento em 20 minutos. O importante é receber o matrimônio, é não ter apenas uma aliança no dedo, mas colocar uma aliança no coração. O que Deus uniu, como que Deus une o casal? Pelo sacramento do matrimônio. Este é o primeiro caso. Segundo caso. Vocês moram juntos e um dos 2 já foi casado na igreja. O que fazer? Ou talvez os 2 já foram casados, né? Você que já foi casado matrimonialmente na igreja, recebeu o sacramento e esse casamento não deu certo. Você está num outro relacionamento? Procure o padre da sua paróquia e diga que você me ouviu falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Vai pedir o padre: padre, esta pessoa nunca foi casada, eu já fui casado, mas o meu casamento deu errado e eu queria me casar com ela. Há possibilidade de abrir um processo de nulidade matrimonial? O que já anula casamento? Jamais. Se houve o sacramento, é para sempre. Mas pode ser que não houve o sacramento. Houve o casamento, o homem se uniu com a mulher, mas Deus não abençoou por uma série de motivos. Então a igreja abre o processo matrimonial de nulidade, ela vai pesquisar a vida do casal e ela vai encontrar um motivo que torne o casamento nulo. Então a igreja nunca vai anular um matrimônio, mas ela vai declarar que aquele matrimônio não existiu, que ele é nulo. Aí vocês podem se casar na igreja. Sabia disso? Muita gente não sabia. Então pode. Imagine você se casar com essa pessoa que você ama. Então procure a paróquia, procure o sacerdote e peça para ele ajudar você com o processo de nulidade matrimonial. E temos o terceiro caso. Casais de segunda união que já se casaram na igreja e aquele casamento foi válido. Então eles não conseguem a nulidade matrimonial. A igreja chama esses casais de segunda união. E há com estes casais um trabalho de evangelização. Um modo deles viverem a fé, mesmo nessa situação irregular. Como que você descobre isso? Procurando o padre da sua paróquia. Eu vejo anunciar de vez em quando encontro de casais de segunda união. Para vocês rezarem juntos, escutarem a palavra, ver o direcionamento da igreja, a educação cristã católica dos filhos. A igreja não vai abandonar as pessoas. Não é porque você não deu certo no casamento, que você está numa situação dessa que Jesus disse, uma situação de adultério, já foi casado, mora com outra mulher, já foi casada, mora contra o homem, que vocês estão desamparados. Há uma palavra, há caminhos para você. Então procure a sua paróquia, peça ajuda ao seu padre para que ele dê, de acordo com a palavra, com o catecismo e com o direito canônico, o direcionamento para a sua vida.